Quero falar sobre algo que mudou a minha história. É um princípio que, quando ele é honrado, ele transforma homens comuns em príncipes. Ele transforma homens improváveis em líderes da sua geração. Mas esse mesmo princípio, quando ele é negligenciado, ele faz com que homens que nasceram para escrever uma história com Deus terminem a sua jornada se tornando um homem comum. E eu não sei, irmão, qual a tua expectativa, mas a minha expectativa é de morrer completamente vazio, cansado, e cumprir tudo que Deus me chamou para cumprir. Eu quero me gastar e deixar ser gasto. Eu quero pregar enquanto eu tenho voz. Eu quero correr enquanto eu consigo caminhar. Eu quero voar alto como águia. E eu quero ver a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, gerando milagres, abrindo portas, liberando favor. E a minha pergunta é: tem mais alguém aqui que quer viver a plenitude de Deus, que quer viver algo com Deus sobrenatural? Alguém comigo aqui? Então o tema da mensagem de hoje é o poder do posicionamento. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Você precisa se posicionar. Fala para quem está do seu lado: você precisa se posicionar. O posicionamento, ele é interessante. O posicionamento de Adão, apesar de estar no jardim, gera não só sobre ele, mas sobre toda a descendência que vem a partir dele, maldição, afastamento, pecado, juízo, julgo. Mas a posição de Noé na sua geração gera não só sobre ele, mas sobre toda a sua genealogia: bênção, proteção, cuidado, provisão, governo, autoridade. Irmão, a verdade é que um homem posicionado não muda só a sua casa, mas ele estabelece uma bênção geracional sobre as gerações que vão vir depois dele. Um homem posicionado, ele cancela uma maldição hereditária e ele estabelece uma bênção geracional. Alguém está comigo? Diga amém. Um homem posicionado não perde tempo se queixando do pai que teve ou da ausência do pai que não teve, mas ele entende que a partir de agora os seus filhos estão contando com o tipo de paternidade que ele vai estabelecer. Um homem posicionado, ele entende que o fato de sermos vítimas de algumas circunstâncias não nos dá a oportunidade de assumirmos uma mentalidade vitimista. Um homem posicionado, ele usa o que tem no tempo que está, independente das circunstâncias, e ele estabelece aquilo que ele desejaria viver. Um homem posicionado, ele não tem tempo para reclamar, se comparar. Um homem posicionado está ocupado demais ouvindo os céus. Alguém comigo? Diga amém. Mas o homem fora da posição consegue fazer do jardim um inferno. Um homem fora da sua posição, ele consegue estar vivendo o maior romper da sua história e ainda assim o seu coração não está contente, porque ele compara o seu romper com quem está rompendo do lado. Ele compara a sua casa com uma casa prosperando do lado. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Grande parte do que vamos viver e do quão saudável nosso coração vai estar não tem a ver com as circunstâncias que nos cercam, mas com a posição que você ocupa. Deus te chamou para uma posição no seu reino, e quando você ocupar esse lugar, todas as coisas te vão bem. Você vai ser feliz e próspero. Eu quero profetizar sobre alguém: você vai ser abençoado na cidade, no campo. Não há quem possa te resistir. Você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai falar o que Deus fala. Você vai ver o que Deus vê. Você vai viver o que Deus desenhou para você. Você vai ter uma fé inabalável a cada nova estação. Novos níveis, novas dimensões, novas realidades. Não importa o que pensam, o que te cerca, o que falam, você caminha debaixo de uma palavra. Foi impressa no teu interior. Você não se move por circunstâncias, porque você não caminha mais pelo que vê, mas caminha pelo que crê. E a fé que você carrega te torna inabalável. Você é como os montes de Sião, que não se podem abalar. Você se torna mais do que vencedor. Você não olha mais para circunstâncias humanas, porque você decidiu olhar para a força da promessa que você carrega. Não importa como os seus gigantes estão, de onde vêm, não importa a estatura que eles
eles têm, não importa a força dos ventos ou a altura das ondas, há uma palavra de Deus que foi derramada sobre você e ela é suficiente. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus uma estação de posicionamentos irrepreensíveis, homens de governo se movendo em fé, homens de autoridade se movendo em fé, homens visionários se movendo em fé. Avançaremos, romperemos e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. O homem posicionado muda a história de uma geração. E é para esse lugar que Deus te chamou. O teu posicionamento é uma resposta de oração para um tempo. Davi se posiciona, Israel é abençoado. Davi sai da posição, toda a sua casa é manchada. Sansão se posiciona, os inimigos são aniquilados. Ele sai da posição, é capturado e feito de palhaço pelos seus inimigos e morre, não se tornando o que Deus o chamou para ser. José se posiciona, não falta comida no Egito e nações se alimentam, porque um jovem foi posicionado. Os irmãos de José saíram da posição, agora estão pedindo favor para alguém que um dia fizeram de escravo. Jesus se posiciona, como uma ovelha foi até o matadouro, não disse uma palavra. Judas sai da posição, se enforcou com a própria corda. Ao longo da história vemos homens que se posicionaram e alguns que saíram da posição que Deus estabeleceu. Ao longo da história vemos que homens comuns podem se tornar extraordinários se eles forem completamente dependentes do extraordinário de Deus. Mas ao longo da história também vimos homens extraordinários que tiveram um final triste e ordinário, porque em algum momento pararam de caminhar debaixo da nuvem da direção de Deus. Irmão, eu vim aqui te lembrar que muitos na minha geração, com mais conhecimento, unção, com um histórico familiar ou de uma linhagem sacerdotal, poderiam estar vivendo o que eu estou vivendo, mas em algum momento da história saíram da posição. E é por isso que Deus pega alguém que até 20 anos atrás nem sabia quem Deus era, alguém improvável, alguém simples, alguém que não é culto, alguém que não é erudito, alguém que não vem de uma linhagem rica, alguém que não vem de ministério, alguém que não tem um sobrenome conhecido, mas Deus pega alguém que não é nada e Ele estabelece, porque a tua posição libera o teu destino, a tua posição afeta a tua casa. Daqui a algumas gerações, eu creio e eu declaro em nome de Jesus, alguém vai dizer: o meu bisavô teve uma visão, e a partir daquele ano de uma igreja tão nova, estádios na nação passaram a ser ocupados. Não havia mais estádios disponíveis na nação, porque as igrejas começaram a dominar e não havia, e construíam mais e eles eram ocupados. Mas há algum tempo atrás, isso era impensável. Um jovem problemático que bebia muito, fumava muito, não sabia quem era e carregava um vazio, foi encontrado por um Deus que pode todas as coisas. Alguém comigo, diga amém. Eu estou contando a história do seu pastor, mas essa poderia ser a história também de Paulo. Alguém que perseguia igrejas, testemunhou o assassinato de mártires, agora carrega as maiores revelações do Evangelho. Essa é a história de Saulo, mas também poderia ser a história de Pedro. Alguém simples que fedia peixe, lançava redes e tinha um comércio. Um dia foi visitado pelo autor e consumador da nossa fé e foi estabelecido como apóstolo de uma nova aliança na igreja primitiva. Essa é a história de Pedro, mas essa também poderia ser a história de Davi. Alguém que nem mesmo foi cogitado pelo próprio pai para estar no dia da unção, mas quando Deus vasculhou entre os seus filhos e percebeu que aquele a quem ele desejava não estava, mandou chamar. Irmão, guarda esse nome de Jesus. Quando o seu coração está posicionado, mesmo que homens não te chamam, Deus vai mandar te chamar. Não, vou falar de novo aqui, vai pegar esse nome de Jesus. Quando o seu coração está posicionado, não importa se vão lembrar de você, o Deus que te fez, Ele lembra e Ele te chama pelo nome. O copeiro e o padeiro, eles esqueceram de José, mas Deus não se esqueceu de José. Mandou chamar no meio de um cativeiro. Irmão, eu vim aqui declarar que não importa a circunstância, o deserto, ou talvez até o cativeiro, se você permanecer e não desanimar, se você crer e não duvidar, se você avançar e não recuar, a promessa que Deus disse que acontecerá
aconteceria. Eu vim declarar que já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Declara comigo, diga a promessa. Diga, já aconteceu.